James. Eu peço a todos que estão aqui vendo essa defesa que mantenham os seus microfones e os seus vídeos ligados, tá, para assistir a defesa. Pedro Guilherme Salles também é alguém que você convidou? Sim. Tá, vou colocar para dentro. Beleza, então é o obrigado. seguinte, o procedimento é o seguinte, Pedro, você tem de 5 a 10 minutos, mas eu acho que 5 minutos dá tranquilamente, para você expor em linhas gerais o que você propôs no seu projeto, visto que nós todos lemos o seu trabalho. Em seguida, o professor Márcio Sampaio vai fazer a sua arguição, e aí, se você tiver que responder, você vai responder depois que ele fizer todas as questões. Depois eu passo para o professor James, e aí a gente encerra a discussão, e aí o procedimento para a nota a gente faz depois, tá bom? Eu explico depois, ok? Pode começar, então? Sampaio, peço para o professor Sampaio voltar. Pode começar, Pedro, a palavra é sua. Beleza. Eu trouxe no meu tema os Jogos Olímpicos e a geopolítica, e nele eu tentei trazer um pouco de como o esporte, principalmente dentro dos Jogos Olímpicos, ele tem relação com eventos geopolíticos no mundo inteiro, principalmente com o renascimento das Olimpíadas em 1896. Eu tentei trazer no meu trabalho alguns eventos mais marcantes das Olimpíadas, que foram como os Jogos de Berlim, em que o governo nazista tentou utilizar a Olimpíada como uma propaganda política, para tentar mostrar ao mundo o lado bom, digamos assim, da Alemanha, tentar mostrar que a Alemanha não era só o que os judeus falavam. Eu trouxe também os conflitos dentro da área esportiva principalmente no pós-Segunda Guerra, que foi os conflitos entre os Estados Unidos e a União Soviética diretamente nos eventos de atletismo, principalmente, em que são considerados os mais nobres. E eu trouxe também a questão dos 3 grandes boicotes que houveram em 1976, 1980 e 1984, que foram em Montreal, em que houve um boicote dos países africanos por conta de uma participação da Nova Zelândia contra a África do Sul em um amistoso de rugby, em que os países africanos se sentiram totalmente desrespeitados por conta dessa ação. Eles acabaram não sendo ouvidos pelo COI. A Nova Zelândia participou normalmente da Olimpíada de 76, enquanto os países africanos, muitos deles os quais já estavam presentes em Montreal, eles decidiram boicotar as Olimpíadas. Em 1980, a gente teve o boicote norte-americano a Moscou, em que os norte-americanos eles deixaram de participar de Moscou como uma retaliação à invasão soviética ao Afeganistão, e 4 anos mais tarde, em Los Angeles, houve uma espécie de retaliação soviética nas Olimpíadas de Los Angeles em 1984. A justificativa dessa retaliação, desse boicote soviético em 84, foi a questão de que os soviéticos afirmaram que não havia segurança para os atletas soviéticos nos Estados Unidos, porque os americanos se negaram a extraditar qualquer atleta, membro de comissão técnica soviético, que se recusasse a retornar ao seu país após o fim dos Jogos. E também tem a questão do profissionalismo nas Olimpíadas, que houveram várias discussões, principalmente após 1968, nas Olimpíadas do México, com eventos em 72 que marcaram a busca do profissionalismo, e em 1986 esse profissionalismo foi autorizado, digamos assim, pelo COI. Eles mudaram a ordem de que antes o COI decidia como que seria o requisito para o atleta participar da Olimpíada, tirando a questão do amadorismo, que era um pilar das Olimpíadas, deixando apenas para a Federação Internacional do Esporte, de cada esporte participar decidir quem participaria dos Jogos, e também deixando na mão do Comitê Nacional de cada país para permitir quem fosse participar das Olimpíadas. O ápice dessa profissionalização a gente pode ver em Barcelona, em 1992, quando a gente viu o Dream Team norte-americano, que foi um dos times mais dominantes da história de qualquer esporte, com Michael Jordan, com Larry Bird, com Magic Johnson, que destruíram todos os seus oponentes dentro das quadras. E a gente vê também com isso uma reafirmação dos Estados Unidos tentando se mostrar, além da grande potência econômica e política mundial, com a queda da União Soviética, se mostrando a grande potência, que é o país que tem mais medalhas de ouro na história, com mais de 2.000 medalhas,
enquanto o seu antigo grande rival, a União Soviética, que participou apenas de 9 Olimpíadas, terminou sua história com mais de 1.000, o que é um número muito grande para uma equipe que disputou apenas 9 Olimpíadas. Dessa forma, eu tentarei trazer aqui nessa apresentação breve o que eu tentei abordar no meu trabalho. E agora eu agradeço a presença de todos, eu abro para as perguntas e colocações dos professores. Perfeito, Pedro. Antes de passar para o Márcio, eu já vou colocar uma questão que, por mais que o Márcio tenha preparado uma bela lição, isso ele não vai levar, porque eu sou a pessoa que mais entende de Olimpíada no Brasil, que está no mundo, porque eu vivo isso todo dia. Você esqueceu de um outro boicote. Em 88, Cuba, Coreia do Norte, Vietnã e um outro também boicotaram as Olimpíadas de Seul por conta da Coreia do Norte. Essa você esqueceu. Eu não trouxe na apresentação, mas está no trabalho. Ah, bom. Que, como eu passei por cima, tem a questão de 88. Bom. Então precisa falar. A Coreia do Norte ela pediu para dividir a Olimpíada igualmente. Pede desculpa para o menino. Nada, Márcio. Vai lá, Sem contar que tem que pedir desculpas para o Álvaro José também. Por quê? Você acha que ele sabe mais que eu de Olimpíada? Só porque ele participou? Acho não, tenho certeza. É ruim, hein, filhão? É ruim dele saber mais que eu. Tá? Vai lá, Márcio. A palavra é sua. Ô, Pedro, boa tarde para todo mundo. Boa tarde para o James. Já estávamos em outra banca, por isso, aliás, que nós atrasamos. Queria pedir desculpas a todo mundo que está aqui. A gente saiu de uma outra banca, né? A gente saiu corrido da outra banca, né, James? Deus, para vir para cá. Pedro, mais uma vez queria agradecer aí pelo convite, agradecer ao professor James, agradecer ao professor Éder, dizer, Pedro, que em relação à sua qualificação, o trabalho melhorou muitíssimo, né? Na qualificação, a gente comentou com você, né, que você deixava transparecer no seu texto um certo deslumbramento com o tema, e a gente pedia que você procurasse se distanciar, apesar de manter o amor pelo assunto, procurar manter um distanciamento acadêmico, científico do objeto da sua pesquisa, né? E isso acabou aparecendo mais no seu texto final, em que você conseguiu criar um pouco mais esse espaçamento, esse distanciamento. Isso é importante, até para efeito de credibilidade do seu trabalho, da sua pesquisa, tá certo? E esse passo você deu, certo? Outra coisa que a gente orientou para você era que você procurasse sair dos eventos específicos e procurasse trazer um olhar mais geopolítico para a discussão, porque, sem dúvida alguma, esse é um assunto que caminha para e passo com geopolítica o tempo todo, mesmo lá quando a gente fala do Barão de Coubertin, a ideia de querer fazer a aproximação entre os povos, principalmente os europeus ali, né? Naquele momento da virada do século XIX para o século XX, com todas as tensões que estavam postas ali naquele mundo europeu, a gente não pode esquecer que de fato, mesmo com a boa vontade de todos os países que aderiram ao Comitê Olímpico Internacional, todos eles viram desde o início a oportunidade de tentar mostrar a sua superioridade em relação aos concorrentes. Não é por coincidência, como você vai relatar no seu trabalho, que 2 edições, se eu não me engano, né, 2 ou 3 edições, vão ocorrer concomitantemente à Feira Mundial. Sim, o que eram as feiras mundiais? As duas, a segunda e a terceira foram. Era para mostrar para o mundo as novas tecnologias e o avanço de cada país. Exatamente, né? Sempre querendo mostrar que o país A era superior ao B e o B superior ao C. Então, não é coincidência que você vai ter a organização dos Jogos Olímpicos em paralelo a esses eventos. Tá certo? Estou falando isso porque você vai destacar, não sem uma dose de razão, que as Olimpíadas de 36 são marcantes nesse sentido do uso dos Jogos Olímpicos com esse caráter geopolítico.
Mas a gente pode sim dizer que antes mesmo de 36 você tem todo um espírito que é óbvio que se não é tão explícito e intenso como o que acontece nas Olimpíadas de Berlim, ele está ali, ele existe, ele está pairando, ele está presente, tá certo? Uhum. Então, a gente não pode menoscabar essa realidade, tá certo? Certo. E daí, eu acho assim, Pedro, você fez você deu essa limpada, né, nesse entusiasmo seu, mas o trabalho ainda trouxe um pouco o aspecto de listar os eventos, tá certo? Uhum. E aí eu vou fazer essa minha colocação em forma de pergunta, né, já que é uma arguição. Você acha que poderia ter mergulhado um pouco mais nas questões geopolíticas, ou você acha que isso desviaria muito daquilo que você e o seu orientador tinham desenhado para o desenvolvimento do trabalho? Eu acho que poderia ter mergulhado, sim, não totalmente, mas eu acho que poderia ter dado uma aprofundada maior, sem perder o teor do trabalho que a gente estava tentando fazer. E eu acho que isso, no final do texto, ele me deixou faltando também um pouco. Eu senti que faltou um pouco disso no trabalho. Certo. Eu acho interessante, depois eu queria ouvir o comentário do professor James a respeito também, porque eu também vou voltar numa situação que a gente discutiu lá na sua banca de qualificação, né? Ok, o tema gira em torno de esportes, de Jogos Olímpicos, mas é um trabalho de conclusão de curso de relações internacionais, né? Então, você poderia ter, a meu juízo, concordo, né, com a sua própria percepção, você poderia, a meu juízo, ter explorado um pouco mais essas questões. E uma outra situação que aí você mesmo faz essa marcação no corpo do trabalho, quando você vai falar, bom, a gente pode chegar até os Jogos Olímpicos de 84, 88, né? E a partir de Barcelona a gente tem um ponto de virada, certo? Uhum. Concordo que a gente tem um ponto de virada, porque acabou a Guerra Fria, você não tem mais aquelas tensões da primeira metade do século XX, sem dúvida que a gente tem um ponto de virada, mas esse ponto de virada não é que ele vai representar, ele representa uma transformação em relação ao mundo que veio antes, até porque o mundo que veio antes também se transformou. 92 nada mais é do que um ano após o colapso da União Soviética, o final da Guerra Fria, tá certo? Então, é uma consequência natural que você tenha uma transformação do tratamento e da visão e da leitura que se fará dos Jogos Olímpicos a partir da edição de Barcelona. É natural. Agora, o que está acontecendo no mundo a partir também dos anos 90? Como você teve o encerramento da Guerra Fria, nós vamos ter o avanço de uma lógica mercadológica que até então ela foi contida nos Jogos Olímpicos. Não é por acaso que, e será na edição de 92, que você terá, como você citou até na sua fala agora, o Dream Team, tá certo? Porque a gente começa a ter um avanço dessa lógica mercadológica. Então, os atletas, formalmente, à exceção do pessoal do basquete, né? Formalmente eles são amadores, mas eles são super patrocinados, certo? Pelas mais diversas marcas esportivas, são garotos e garotas propaganda. Então, você tem um avanço ali de uma lógica de competitividade, de profissionalismo, que paradoxalmente, a gente pode dizer, que até a edição de 88, a sua maneira, mesmo com Guerra Fria, mesmo com todas as questões que estavam postas ali, você ainda tinha uma aura de um certo amadorismo. Você compara né, professor Éder, o Mark Spitz com o Michael Phelps. Concordo, mas eu só vou colocar uma coisinha, Márcio. O ápice disso que você está falando, o ápice foi a Coca-Cola comprar a Olimpíada de 96 em Atlanta.
Perfeitamente. E depois o COI boicotar Pequim em 2000 e 2004, porque Pequim era para ter ganho em 2000. Aí com aquela desculpinha de direitos humanos de que a China tortura, a China só deram para a China em 2008. Exatamente, e com um detalhe, né? O que o Éder está falando é muito importante, tem que marcar ponto A nisso. compra da Coca-Cola porque era 100 anos de Olimpíada, estava acertado que ia ser em Atenas, porque Atenas foi a primeira e ia voltar. A Coca-Cola bancou, a Coca-Cola comprou o COI para ser em Atlanta. A pasta de legado de Barcelona era isso, e a pasta de legado de Pequim era isso, ó. Eles exigiram. É isso. Exatamente. Então, vejam que a gente tem mudanças aí, mas os jogos continuam sendo instrumentalizados. É isso que eu queria dizer, né? Para amarrar o meu raciocínio. Você continua tendo uma instrumentalização dos jogos. Só que é uma instrumentalização dos jogos de acordo com a lógica do mundo que vai surgir pós-Guerra Fria, pós-91. E só uma outra coisa, Márcio, que eu acho que também é bom para deixar claro para todo mundo que está assistindo. Tem duas frases que explicam isso. É falso e é patético achar que a Olimpíada é diversão. Olimpíada e esporte não é divertimento, é com... E aí o que disse o Xuxa, nadador brasileiro, em Atlanta, falou, ó, esporte faz bem, esporte de alto rendimento faz muito mal para o ser humano. Todo atleta que fez esporte de alto rendimento e conseguiu vencer, ou deprime ou se mata. E aí tem um outro aspecto que aí eu não acho que deveria aparecer no seu trabalho, né? Mas como ele está interligado, o próprio pessoal da Avada, né? Enfim, dos órgãos de controle de doping, essa coisa toda, eles mesmos falam o tempo todo que eles estão sempre 1, 2 gerações atrás. A hipocrisia, você viu o que eles fizeram agora, né? Porque é uma picaretagem. Eles estão fazendo 8 anos de espera para refazer os exames antidoping de 8 anos antes para caçar medalha. Então, em última instância, você não precisa fazer exame antidoping na Olimpíada, porque ele nunca vai ser pego. Você tem que esperar 8 anos para pegar o retroceder. Por exemplo, caçar a medalha do 4 por 100 jamaicano em 2008. É o seguinte, e veja o caso dos russos, né? O banimento do atletismo russo, tá certo? Que é, vamos combinar, antes de mais nada, uma questão política. Óbvio. Certo? É uma questão política, uma questão geopolítica. Porque vamos assumir que os russos, e eu acredito que sim, né? Que os russos estejam vitaminando seus atletas. Em sã consciência, a gente pode achar que um único país no mundo, com um esporte de alto rendimento, vai se arriscar sozinho. Tem um evento, Márcio, que é exemplificado. O país que mais dopou era a Alemanha Oriental. A natação feminina da Alemanha Oriental. Em 76, no revezamento 4 por 100 livre, as alemãs quebraram o recorde mundial na eliminatória. Eram francas favoritas. Cornélia Ander, que liderava as alemãs. A equipe americana ganha a final. Aí eu conversando com um cara que entende natação, que é um cara que tem site e tudo mais, um técnico, falei, o Alex Puciali, vamos combinar. Você quer dizer que as americanas ganharam a final, quebrando o recorde mundial, das alemãs dopadas limpas. É isso que você quer que eu acredite? Que as alemãs eram dopadas, eu sei. Dizer que as americanas ganharam a final, quebrando o recorde mundial limpas, conta outra, né? E lembrando que uma delas, Ruth Giveniger, ao sair da piscina, assustou o mundo pelo tamanho dos ombros, né? Não, e o caso do australiano, como é que chamava aquele nadador australiano, fora de série também? Ian Thorpe, o que tem? O Thorpe, né? Tem ele. Quando as suspeitas começaram a crescer em relação a ele se aposentou. Se retirou. Há dúvidas. Ué, mas ele se retirou no auge, né? Não, mas enfim. Eu estava decadente. Mas enfim, só estou trazendo essas questões aqui, Pedro, para a gente refletir um pouco como sobrou um pouco de ingenuidade nesse mundo todo, tá certo? De amadorismo, o importante é competir, o que quer que seja. A gente não pode embarcar nisso. E aí eu queria dar um puxãozinho de orelha quando você fala lá do time do
Que time que foi? Qual foi a edição que os soviéticos eliminaram os americanos? Não, você tem dois eventos soviéticos no basquete, é o seguinte, tem em Munique 72, que o árbitro brasileiro disse que errou o relógio, que o relógio não tinha zerado, estava 50-49 para os americanos, o russo pega a bola, lança, o cara faz a cesta e ganha, pela primeira vez os soviéticos ganhavam dos americanos no basquete, né? Tanto os americanos não receberam as medalhas estão lá no COI, né? Dizendo que o relógio já tinha zerado, né? Esse é o árbitro brasileiro na época que foi condenado. Não, mas foi a outra edição, foi posterior. 88. Não, sim, 88. 88. Mas aí é o seguinte, mas sabe que assim, aliás, a história do Dream Team não é profissionalismo. A história do Dream Team começou com o Pan-Americano de 87, os americanos mandavam o time do NCAA, né? Em 87, Oscar, Marcel e companhia, dentro de Indianápolis, derrotaram o time do NCAA. Aí, em 88, o time da Lituânia, que era só Lituânia, né? Dos Sabonis, do Marcelones e do Kurtinaitis, ganharam dos americanos da NCAA. E em 90, os americanos ficaram em terceiro no Mundial de basquete. Resultado, começou a achar o seguinte, a NCAA não pode mais ir para a Olimpíada, porque os americanos não ganham. O que fizeram? Enfiaram a NBA. Com o detalhe, Éder, que estava caindo a audiência da NBA, porque o esporte começava a ser de segunda linha. Isso, perfeitamente. Então, de novo, né? Os caras não queriam perder de jeito nenhum, então onde é que está o espírito amadorístico nessa história toda? Mas eu queria falar, Pedro, que quando você fala sobre esse time de 88, eu achei aqui na sua mão, né? Aí você voltou para aquele lugar original de fala seu da banca de qualificação, tá? Vou até ler o que você escreveu aqui, ó. Tanto que nos Estados Unidos a participação dos profissionais nos jogos só ocorreu após Seul 88, em que a seleção norte-americana foi derrotada na semifinal de basquete masculino pela União Soviética, comandada pelo grande Avirdar Sabonis. Grande, porque era grande mesmo, belo pivô. E tal. Se você quiser dizer que o cara era grande porque ele era alto, na sua mono, eu até aceito. Certo? Certo. Mas se você quis dizer grande no sentido que eu entendi, aí não cabe numa mono. Pior que era nos dois. Mono não tem adjetivo. Exatamente. Peraí, aí eu vou fazer um parênteses, porque na minha banca foi falado isso. Mono tem que ter paixão também, Márcio. É licença poética. Já tem paixão quando ele escolhe o assunto. Já está dada a paixão. A paixão fica dentro do texto também. Não. Eu defendo. Porque o que acontece? Vai cair a... Tá, pessoal, é o seguinte, eu vou derrubar porque é 40 minutos, então eu vou derrubar, vou colocar de novo, vocês pedem para entrar, mesmo esquema e a gente volta, tá ok? Até já. Beleza. Tô adorando. Muito bom. O que eu fiz aqui? James também, aqui, já está entrando. Aí, estamos voltando. Vai continuar, Márcio, eu vou colocando o pessoal aqui. Tá bom? Cadê o James? Tá aí o James. Não, então, é o seguinte, eu entendo, todos nós estamos aqui, somos amantes do esporte, tenho certeza, eu posso falar pelo menos por nós que estamos aqui na parte de cima aqui da reunião aqui, com certeza eu posso falar, o professor James tem os seus defeitos, é corintiano, por exemplo, mas é amante de esporte, né? O professor Éder, segundo ele diz, é o maior conhecedor de Jogos Olímpicos. Perfeitamente, maior estudioso. E sabe por quê, né? Mas sabe por quê, né? Por quê? Porque eu nunca prestei para fazer esporte nenhum. Eu era um fracassado em esporte, o único jeito de eu compensar minha frustração era estudar isso aí. Desde 80. Seul, TV Cultura, vendo a grande ginástica, a ginasta Nelly Kim, siberiana, fazendo aquela apresentação de gala em Moscou. Mas, enfim, eu sou amante de esportes em geral, né? E você, Pedro, também. Agora, a gente precisa separar um pouquinho. Eu sei que, às vezes, eu entendo que esse texto que eu pincei aqui, esse trecho que eu pincei aqui, foi uma escorregadela.
Mas o ponto que eu quero falar é o seguinte: a gente precisa separar um pouquinho, porque senão a gente corre o risco de perder objetividade na análise. É isso. Esse que é o meu ponto, tá certo? Então, e aí é o começo da minha fala, a gente tem que procurar, apesar de ter feito a escolha de um objeto, de um tema que a gente gosta, a gente precisa ter um certo distanciamento para a gente não se perder na hora de fazer o processo analítico. É só isso que eu quero despertar a sua atenção. Não, tá? tranquilo. E aí, para terminar, voltando à única pergunta que eu te fiz na arguição, né? Quando a gente vai lidar, então, com as suas considerações finais, o que a gente vai encontrar? Eu senti um pouquinho de falta disso também, né? E é ali que você vai falar, vai começar a citar, por exemplo, das Olimpíadas de Berlim como um ponto marcante na instrumentalização dos Jogos Olímpicos como elemento de geopolítica. Você poderia ter usado um pouco mais na reflexão, tá certo? Você vai, né, você começa falando em 36, aí você vai citando, vai recapitulando os outros elementos, etc., mas você poderia ter sido um pouco mais ousado, não precisa ser essas minhas palavras, né, de dizer como é que os jogos são usados pelos países, etc., é sempre o interesse geopolítico que aparece em primeiro lugar, etc., você poderia ter ido por qualquer outro caminho, mas você poderia ter sido mais ousado para fazer uma análise e deixar realmente a sua reflexão sobre o tema mais explícita, tá certo? Certo. Mas, de qualquer maneira, eu queria te dar os parabéns e mais uma vez, agradecer também pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Obrigado você, Márcio. Quer responder, Pedro? Eu acho que os pontos que o Márcio levantaram foram bem menos do que na minha qualificação. Eu fico bem feliz com isso, que eu vi que eu consegui avançar de um jeito correto. Eu acho que principalmente, as duas partes que ele levantou, de tratar um pouco mais da geopolítica e fazer as considerações finais de uma maneira um pouco melhor, mais ousada, como ele usou, eu acho que são válidas para se repensar no trabalho. Ok, perfeito. Obrigado, Márcio, pelas suas considerações. Antes de passar para o James, eu queria propor, inclusive, para o James, uma pergunta para o Márcio compensar. A fala do Márcio me suscitou uma questão. Acho que são duas disjuntivas geopolíticas interessantes. 36 é a questão do Hitler mostrar a superioridade da raça ariana do nazismo, porque o nazismo tinha na questão do desenvolvimento físico do ser humano, da raça ariana, da raça pura, e o esporte seria o melhor lugar para isso ser explicitado, e o Jesse Owens colocou isso abaixo. Jesse Owens e os peixes voadores japoneses que barbarizaram os americanos na natação. Já tinham feito isso em Los Angeles 32, fizeram isso em 36. Mas eu acho, Márcio, que depois de 52, aliás, isso é uma coisa interessante, né? O Stalin só decide participar da Olimpíada depois que ele vê Londres 48, ele viu que ali era um caminho interessante. E aí eu acho que aí, Márcio, naquele negócio que você falou do amadorismo, a questão geopolítica de 52 a 88, que é a Guerra Fria na veia, é uma tentativa, a meu juízo, isso é uma dedução minha, claro, para polemizar. Como eu adoro polemizar, sempre meus alunos me conhecem e sabem disso. Era mostrar para o Ocidente que o socialismo, né, buscando o amadorismo e o esporte como cultura sem fins, não sei o quê, era mais bem sucedido. E por isso que eles ganharam 1000 medalhas, né? Eles fizeram da Olimpíada uma forma de dizer o seguinte: olha, o importante é o esporte amador. Quando você profissionaliza e torna o esporte uma entidade capitalista, degenera. Acho que isso estava na mente dos soviéticos e do bloco do leste europeu. Não sei, James, e passo com essa polêmica para você. Eu acho que você vai bem fundo nessa questão. O esporte, o caráter coletivista dele era muito importante. Tanto é que quando eu vejo, eu lembro direitinho quando você fala, quando eu vejo um tenista como Kafelnikov jogando, aquilo me causou um impacto, Éder. Como tênis, filho de soviético, porque ele era russo, mas era filho da herança soviética. Não, esporte individual. Esporte individual é xadrez, porque o socialista pensa. Então, essa coisa realmente foi muito marcante.
Eu concordo em gênero e grau, mas concordo integralmente com você, Éder. A bandeira soviética e a bandeira socialista foi enfincada nos Jogos Olímpicos como mostra da luta coletiva, né? Isso é muito importante. E você estava falando, eu pensei que você ia chegar lá, acho que vou colocar na cabeça do Éder um pouquinho. Tanto é que o Zatopek, quando participa da Primavera de Praga, é apagado, né, da história da República Tcheca. Não existe, não tem, nunca aconteceu. A Vera Kaslavska, a ginasta, a Vera Kaslavska, em 64, 68, ganhou quase tudo. Ela ficava revoltada no pódio com o negócio soviético. Vocês não sabem o que é isso aqui. Vocês não sabem que nós estamos sofrendo na mão dos soviéticos, né? E a Olimpíada também chegou a ser um local onde você tinha muita debandada da cortina de ferro, né? Esse é o caso de 84, quer dizer, sabia-se que em 84, grande parte, como aconteceu com Cuba depois, Cuba usou muitas Olimpíadas de 92 para frente para debandar gente de Cuba. Isso era um ponto, que é o que aconteceu em Munique. Por que Munique aconteceu? Como era uma segurança frágil, o que o Setembro Negro percebeu? Se a gente quiser fazer uma coisa de impacto aqui, vai ter que ser... Porque, primeiro, sabia-se que todos os atletas de Israel eram do Mossad, todo mundo sabe disso, não há a menor dúvida. Todos que morreram eram agentes do Mossad, certo? E o Setembro Negro percebeu, como ali você tinha uma falha de segurança, porque era uma coisa, jogos, amizade, segurança para quê, polícia para quê, ali deu aquela tragédia de Munique 72, né? Mas, nesse sentido também, a cortina de ferro usou muito os Jogos Olímpicos, os seus atletas, para conseguir asilo político. Então, mas tem o outro lado, você tem toda a razão que você falou, mas eles também eram aliciados, certo? Ah, sim, claro, com certeza. Muitos vão receber Bela Carói, aliciados. Bela Carói, o cara que descobriu Nádia Comaneci de 76, que era romeno. Ele acaba a Olimpíada de Montreal, ele vai direto para os Estados Unidos e vai treinar a seleção americana em 84 e vai treinar a seleção americana de ginástica em 96. Exatamente, porque aí os caras são aliciados com dinheiro, contratos. Sim, claro. E para suas cabeças serem apresentadas em praça pública, para dizer, olha lá, ó, nem as pessoas que estão lá dentro aguentam mais viver naqueles regimes. Tá certo? Então, de novo... cubanos. De novo, você tem a questão da geopolítica e da instrumentalização. Sim. Dos jogos por interesses geopolíticos. Posso estar enganado, mas Teófilo Stephenson... Não, esse permaneceu. Esse e virou ministro, né? Se negou a se profissionalizar, exato, porque ele preferia isso. Oscar também. Exato. Oscar não se profissionalizou, ele queria fazer a Olimpíada. E para a NBA, na verdade. Mas vai lá, James, suas considerações. Olha, eu posso dizer para vocês duas coisas. Trabalhar com Pedro é muito fácil. Primeiro, por se tratar de um cara muito educado, muito participativo, uma figura muito inteligente, e em determinado momento do trabalho ele alçou voo solo. Eu acho que por questão de tempo e correrias dele, isso também não me preocupou em essência, mas assino todas as palavras do professor Márcio, que a gente poderia ter viajado por um outro campo também e que isso enriqueceria teu trabalho. Mas, como nós somos, e o Márcio bem diagnosticou, Éder, ele, você, só fanáticos pelo esporte, então a gente conseguiu tirar aquele menino de junho, julho lá, trazer para o chão, falar, meu filho, tu vai comentar esporte politicamente. Então você conseguiu atingir, sim, com bastante propriedade. E lembrou de um cara que pouca gente lembra, o Antônio Samaranch, né? Que também tem um papel muito importante nessa história. Eu vejo muito mérito no seu trabalho. Éder, realmente foi muito tranquilo trabalhar com o Pedro. Fica essa vontade do querer mais, que eu acho que foi a questão do tempo que realmente afetou a todos nós, e o Pedrinho também entrou nessa baila. Mas valeu mesmo, gostei muito da evolução, notada principalmente pelo professor Márcio. Isso me tranquilizou bastante, e isso me deixou muito à vontade nessa avaliação de trazer você até aqui para escutar esses... Aí, no caso, é as feras do esporte da Facamp, né? Porque aí, tanto um quanto o outro... Hoje você está fazendo uma mesa redonda transmitida aí para o público que está nos assistindo. É isso exatamente. mesmo.
Aliás, parabéns, Pedro. Aproveito para fazer uma desculpa pública, e ainda bem que eu fiz isso, que o Márcio ia ficar louco. Pedro me procurou, primeiramente, para orientar. Quando ele me falou do projeto, eu falei, eu não posso orientar esse projeto, senão eu vou deturpar mais do que ele precisa. Ia ser pior do que você imagina. Se eu tivesse seguido orientando o Pedro, você imagina o que seria essa monografia, Márcio. O grande árvore da Sabone seria pouco perto dos elogios que ia acontecer. Então, eu falei, não, procura o James, eu não vou orientar, porque eu vou piorar, eu vou estragar o trabalho. Porque não ia ter geopolítica nenhuma ali, filhão, não ia. Foto dos sabores, Éder. Não ia ter geopolítica nenhuma. Se eu oriento ele, o trabalho ia ser Olimpíada e só, não tinha nada de geopolítica, Marcelo. Ainda, você vê como é que as pessoas melhoram. Há 8 anos atrás, eu abraçaria o Pedro, com incidência, a gente ia fazer um negócio completamente desvirtuado do negócio de RI. Falei, não, eu não posso, senão eu vou estragar o menino. Então, deixa o dia. Legal. Ixi, o Éder travou. Éder, você travou. Travei? Ferrou, peraí. Agora voltou. Então, se eu não te disse aquela vez, Pedro, estou dizendo agora. Eu neguei porque eu sabia que eu ia estragar. Tinha certeza disso. Tá bom? Beleza? Bom, então, Pedro, agora é o seguinte, eu vou pedir para você e todos os seus convidados que saiam por 5 minutos e depois retornem, porque a gente vai deliberar e aí é a hora que voltar para proclamar o que aconteceu aqui com a sua monografia, tá ok? Chiquinha está aí. Ele e João. Não, minha irmã e meu irmão. Tá, é que ele conhece. O Joãozinho está aí também, é verdade. Então, senhores, eu peço que vocês se retirem e voltem daqui 5 minutos, por favor. Beleza. E aí, Pedro, espera todo mundo entrar ou proclamo antes? Tem mais gente esperando? Por enquanto, não. Então acho que tá você, seu pai, Beatriz e Tatiane. Deixa eu ver aqui rapidinho. Gabriel também está entrando, Mariana está entrando. Espera dar... Tá, espera um minutinho. Tá bom, vou esperar. Ô, Márcio, então você nem ficou bravo quando eu falei da seleção dominante dos Estados Unidos no Dream Team? Então, já estava uma tietagem esse negócio do basquete, eu achei melhor pegar leve, entendeu? Márcio, você acha que logo eu vou deixar de falar do basquete no trabalho? Então. Mas você sabe o que aconteceu, né, Pedro? Depois que aí os americanos entraram em 92, tal, foi bem. Enquanto eles mandaram top até 2000, deu tudo certo. Quando eles mandaram um time mediano de NBA, acabou. Tanto que em 2004 eles se ferraram, aí em 2008 precisaram mandar os tops de novo. Mas em 2004, o que aconteceu foi que vários atletas top All-Star, eles falaram que não queriam participar, deram motivo para não participar. Allen Iverson participou da Olimpíada. Foi top, sim. Foi... Exato. O Allen Iverson e o Tim Duncan, que eram top 10 da NBA naquela época, participaram. Só que vários outros nomes, como o Shaquille, como o Kobe, não participaram. É verdade. Voltaram e aí você levou um bebê LeBron, um bebê Carmelo, um bebê Dwayne Wade, levou o Richard Jefferson, que, meu Deus do céu. Aí o Ginóbili engoliu todo mundo. Ginóbili, monstro. Certo. Bom, muito bem, seu Pedro. Nós aqui estávamos debatendo, e aí agora eu só preciso ligar para a Alice para saber quando é que você faz a matrícula de Mono DP2 para o primeiro semestre de 2021. O James começou a rir antes de você falar, Éder. A única hora que eu tenho alguma alegria com os meus alunos de causar o pânico neles, que eu faço 4 anos, o James ri. O James estava com a mão na boca, eu falei assim, vai vir alguma coisa aí. Vai vir. Bom, seu Pedro Moraes, o senhor está aprovado com nota 9. Tá? Obrigado. Parabéns, certo? O senhor tem até dia 15 se o Márcio quiser mandar o texto dele para alguma correção de ortografia, tudo mais, tem até dia 15 para mandar a versão em PDF por e-mail para nós. Fala, Márcio. Eu esqueci de falar, Pedro. Oi. Faça uma revisão do texto, tem problemas lá de concordância, verbo nominal. Sim, tá? eu vi. Depois que eu entreguei, eu vi um monte de coisa errada. Então, separação de verbo predicado. Dá uma olhada Guerra lá. Fria minúsculo. Guerra Fria minúsculo, Segunda Guerra Mundial minúsculo, vários nomes próprios grafados com letra minúscula.
Certo. Dá uma Pedro, olhada. se dia 15 não der, você tem uma tolerância no dia 18, tá? Beleza. Eu mando para você, Éder, ou para todo mundo? Os três, o e-mail dos três em PDF. Beleza. Bom? Tá certo. Parabéns, Pedro. Obrigado. Muito obrigado a todos que participaram. Márcio Obrigado. A Dias, família, parabéns. Parabéns, certo? Graças a Deus esse vai embora, menos um. Não, vai para economia agora. Mal educado, grosso, fica me xingando durante a aula. Agora que a família está aqui, eu vou falar a verdade. Tem que se falar a verdade. Estou brincando. Obrigado, Éder. Não, vocês ficam. Você e o Márcio ficam, eu preciso conversar com vocês. Tá? Ô, Joãozinho, aparece lá que tem uns golpes novos para eu treinar. Eu preciso treinar uns golpes novos lá, Joãozinho. Vai lá. Pode deixar, Marção, pode deixar. Tá bom, então. Até mais, senhores. Tchau, tchau. Parabéns, Pedro. Márcio e James, Obrigado. por favor, continue. Ih, miou pra vocês, hein? E eu mesmo, fez água. Tchau, tchau. Obrigadão, pessoal. Tchau, abraço. Tchau. Com Deus.